Olá, boa tarde. Santo, são 4h27 do dia 18 de novembro de 2024. Boa tarde, muito boa tarde. Vamos lá. Concluiu o trabalho que de manhã eu estive a começar. O quarto sábado do ano que vai terminar, conforme Deus esteve a me solicitar. E vou fazer, usando, é claro, a sabedoria que Deus coloca no altar. Então vamos lá. Santo Deus. Estava eu lá, sim, sentada com a minha cabeça um tanto quanto desconjuntada. É claro que eu desejei dar uma boa descansada. Santo, a carga foi por demais pesada. Eu precisava realmente dar uma leve parada. A questão é você saber parar na hora solicitada. Muitas vezes a gente não sabe o momento certo, a gente sentar e lidar com as coisas de uma forma mais simplificada. Muitas vezes a gente acredita que deixar a coisa por si só, andar, é o melhor a se dar. Acontece que nem tudo que anda é uma coisa boa. Sim, de se realizar. Sim, muitas vezes é bom a gente saber o guardanapo, guardar. Sim, para evitar que o vento possa carregar e mais do que andar, ele sair por aí, passando aqui e acolá. Foi o entendimento que Deus esteve a me dar quando ele me disse para eu parada ficar e compreender a importância de você se colocar nessa condição de guardanapo. Sim, muitas vezes, sabe como é que é a necessidade de boca, você limpar, rosto, enxugar, sem contar que tem gente que pega até guardanapo para nariz limpar. Não era uma coisa simples eu me colocar nessa condição de guardanapo para parada eu ficar. A questão é que, tendo eu condições mesmo de deixar o meu pescoço se desconjuntar, eu resolvi uma frente única usar. Acho que eu queria mesmo deixar o meu corpo conquistar essa coisa maravilhosa de você pra frente andar. Santo Deus, que beleza foi eu pegar a frente única. Eu pude, sim, na velha infância, voltar, ser jovem no lugar, me despreocupar, só para frente olhar, só para frente olhar. A questão é que tinha que parar, sim, você conquistar essa capacidade da gente saber a hora de descansar, e aí a frente única tirar. E aí você poder um corpetezinho colocar. Se sentir livre. E aí poder para frente e para trás. Você ficar para frente e para trás. Passa e passa e vai, sobe, desce, aquele movimento do corpetezinho, coisa maravilhosa, pronto. A questão foi, de fato, ter que, mais uma vez, parar. E aí você poder
se sentir livre, sim, para um bom maiô usar. Eu poderia, dessa forma, a frente única, honrar e poder as costas resguardar. E fui esse maiôzinho colocar. Perfeito esteve a ficar. Mas não dá para você ficar subindo e descendo. Você tem que, de fato, saber se posicionar. Fiquei na dúvida, sem saber se eu iria me banhar no mar ou ali na água doce, que eu poderia até escolher. Aí eu coloquei a mão no queixo, sim, peguei o pescoço, coloquei assim, estive a encaixar no lugar. Foi nesse momento, nesse exato momento, que o profeta João Batista resolveu chegar. Esteve a me perguntar se eu iria tomar um banho de sol. Sim, porque eu estava lá, né, a me preparar, resolvi, de fato, umas guloseimas, não sei se colocar essas coisas todas. E ele ali ia me perguntar se era para um banho de sol, se eu estava pretendendo fazer algum piquenique, alguma coisa assim, tirar um dia para assim descansar. Eu disse para ele que eu estava com uma dúvida e tanta, que eu não sabia mesmo o que realizar. Se eu iria para a beira do mar, eu iria para o rio, ali, poder me refrescar. Ele resolveu pegar pedra para de jiribita jogar. Santo Deus, essa história de pegar pedra para de jiribita jogar, aquilo poderia me atrasar. E ali eu poderia até ficar assim no desconforto, ficar suada. O maiô num colã se transformar e eu de fato me desagradar. Mas parecia que o profeta João Batista não estava se incomodar com a minha preocupação, não. Mas. Mais o quê? Mas aí é que estava assim, uma coisa assim. Eu senti o tempo mudar. O tempo? Sim, porque dizem que quando o profeta Elias, assim, desejava mesmo com Deus labutar, ele costumava se retirar, passava um tempo fora do ar, que ninguém sabia onde o profeta Elias encontrar. Ali, como João, o Batista, estava jogando jiribita, eu disse, Santo Deus do céu, será que resolveu pegar os pãezinhos que a viúva foi preparar para o profeta Elias agradar? A questão é que num instante 2 pássaros estiveram a chegar. Que cena perfeita! Naquele momento eu pude ver um cantinho de água perfeito ali se derramar. Um rio enorme esteve a se transformar. Santo Deus, era água. E o profeta João Batista a profetizar que Deus podia pegar aquelas pedras e em gente, no povo dele se transformar. Que Deus poderia multiplicar as areias para um exército, uma multidão de gente dele. Santo, eu fiquei pensando, se eu de fato não viesse me afastar, eu poderia até me afogar. O rio, ali caudaloso, a coisa maravilhosa, e o profeta João Batista passou de fato a caminhar. As pedras estiveram de fato a rolar, acompanhando os seguidores do profeta João Batista. Ele tinha razão. Santo Deus, aquela era a visão. Não precisava mais eu pensar nessa história de... A questão é que o Mar Vermelho resolveu naquele momento chegar. A cena era perfeita. A escritura estava lá. O Rio Jordão, com um profeta maravilhoso,
ali a dominar e o Mar Vermelho de mim a se aproximar. Eu fiquei pensando, sim, porque se eu resolvesse as tábuas, o quê? Ali pegar para o Mar Vermelho separar, coisa boa, poderia mesmo, não dá. A questão é que imediatamente as tábuas estiveram a se apresentar, as duas partes, pá. O Mar Vermelho naquele momento esteve a recuar. Recuava, um caminho lindo esteve a se formar. Eu pensei, santo, se Moisés esteve aqui a passar e o mar não esteve a se fechar, eu vou arriscar. As tábuas estavam lá. A questão é que quando eu fui me aproximando, todas as letras, sim, das tábuas estiveram comigo falando. Eu falei, meu Deus do céu. Fiquei a pensar mesmo. Era o dia de sábado que tinha que honrar. Não podia trabalhar. Não podia cobiçar aquilo que era do próximo. Aquela coisa toda. Eu sou o teu Deus, o Senhor e tal e tal. Quando chegou na parte, honrar pai e mãe. O quê? Aí eu fui caminhando devagar. Sim, deve honrar pai e mãe. Para a terra prometida ser uma realidade. Você tem o direito de honrar. Eu disse, meu Deus do céu, eu tenho que honrar pai e mãe. As duas tábuas, a representação perfeita. Uma tábua, a representação perfeita do pai, a outra tábua, a representação perfeita da mãe. Eu disse, eu vou colocar as minhas mãos. Quem sabe, de fato, o mar venha me jogar e eu consiga mesmo atravessar. Coloquei as minhas mãos levemente. Imediatamente, a mulher de Ló, eu vi chegar. Aquela coluna de sal. Saiu das entranhas do mar. Formou. Aí, veio me perguntar. Como pode pai e mãe honrar? Se para trás você não olhar. Porque se olhar, pode numa coluna de sal se transformar. E muito mais difícil será para ser vivo você virá. Santo, que enigma. Naquele momento o vento esteve a passar. E aquela coluna de sal, o vento esteve a levar. Cada grãozinho de sal esteve a se transformar num pássaro perfeito. Colorido o céu esteve a ficar. Uma coisa linda, maravilhosa. Todas as cores que Deus esteve a criar. Eu disse, santo Deus, que dilema. Eu que comecei com a frente única, resolvi de fato subir e descer para lá, para cá, e agora eu estou aqui sem saber se eu olho para trás ou resolvo de fato o mar atravessar. A questão é que naquele momento perfeito, as muralhas de Jerusalém ali estiveram a chegar. Uma coisa maravilhosa. Imediatamente resolveram comigo falar. Olha, olhar para trás nem sempre pode prestar. É verdade. Uma coluna de sal pode lhe abocanhar e pior ficar. Não é bom para a frente você caminhar. E as muralhas de Jerusalém você derrubar. Como o profeta Josué um dia esteve a realizar quando na terra de Jericó ele desejou entrar. Santo.
Seria uma coisa assim, boa. E o muralha de Jerusalém, e muralhas então, eu derrubar? Eu não podia duvidar. Cada tijolo, aquelas muralhas, cada tijolo esteve de fato a se transformar. E animais que Deus esteve a criar. Uma coisa maravilhosa. Parecia que eu estava vivendo a Gênese. Ali uma coisa perfeita. Tudo quanto é tipo de bicho. Ali. Os pássaros no céu. Os bichos caminhando em todo lugar. Sobre as águas estiveram a entrar. Animal terrestre. Animal marinho. Os pássaros. Uma coisa maravilhosa. Fiquei pensando que só faltava a flor de lótus chegar. Não deu outra. Mas chegou devagar, como pétalas soltas no lugar. Logo, 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 ali a coisa maravilhosa, a rosa dos ventos, com a flor de lótus a se juntar, me mostrando o catavento que eu poderia de fato alcançar se eu soubesse apenas ser gente. Gente no lugar. Santo. Coisa maravilhosa era o catavento. Podendo de fato mostrar a direção. A direção que eu poderia de fato chegar, tomar, pegar para parar de eu não ficar. Santo, não era uma coisa boa você ser guardanapo, não. Por que não querer ser gente? Por que não querer essa coisa maravilhosa de poder sentir a carne revigorar? Um sonho de consumo poderia eu alcançar. Ah, mas logo, sim, logo a flor de lótus, a rosa dos ventos, o catavento, cada um resolveu o seu rumo tomar. Santo, e as montanhas. Montanhas lindas estiveram a formar. Com cada um sabendo ali coordenar um ponto-chave para eu mirar. Sim. E no deserto poder entrar sem deixar de fato ilusão nenhuma me enganar. Era o momento perfeito. Sim, eu estava no momento perfeito. Eu iria atravessar o deserto. Não tinha dúvida. Quando aquele pensamento esteve a me alcançar imediatamente, tudo aquilo sumiu. O deserto esteve a chegar. O profeta João Batista até parecia de longe ficar. Mas estava eu na porta de Damasco. Santo. O momento era adequado. Um deserto completamente modificado. A me esperar estava o emblemático apóstolo Paulo. Eu lhe dei um abraço. Nos sentimos assim, abençoados. João Batista logo trouxe, de fato, um cordeirinho nos braços. Me disse, o momento é adequado. Nós temos que entregar o cordeirinho para ser tosquiado. Temos que seguir os passos. Foi tão maravilhoso aquele momento em que o profeta João Batista trazia o cordeirinho nos braços.
Ali estava a porta de Damasco. E fui com os dois, seguindo os passos. Santo, o céu estava estrelado, iluminado, estávamos maravilhados. De repente, muda-se o cenário e estávamos lá, ali, onde Abraão iria Isaac ofertar para poder mesmo esse momento ele de fé plantar. Assim, estando ali com o profeta, o apóstolo, e a certeza de que tínhamos que honrar a Escritura Santa. A cena era perfeita, vimos Abraão chegar. Isaac, ele colocou no altar. Naquele momento, João Batista resolveu o cordeirinho soltar. Imediatamente, as vistas de Abraão alcançou o cordeirinho. Sim, um pai não iria jamais um filho matar. Era o alcance de Abraão. Deus certamente mandaria a unção e a libertação. Chegamos à triste conclusão que era preciso preparar o caixão. Nem todos são Abraão. Não tem a fé no coração, o alcance da unção. Nos aproximamos e com cada gravetinho ali que Abraão tinha preparado para o rebento ser ofertado, fizemos o caixão. Ah, que coisa perfeita. As lãs que João Batista esteve de fato a juntar com aquele jeito tão peculiar, um menininho esteve a se formar. Ele até quis nos meus braços colocar. Mas eu fiquei assim, com medo, receosa do menininho machucar e pedi para o apóstolo Paulo, nesse momento, segurar. Que eu queria o caixão lavar. Como o profeta Elias fez, quando mandou de fato um fosso ao redor do altar do sacrifício, ali, e jogou água. Então eu comecei, de fato, a chorar, pedindo para Deus para a chuva ele enviar. Assim, o menininho iria saber que os anjos estiveram a chorar, lavando o caminho para ele passar. Não deu outra. A chuva começou devagar. E ali espalhando. E gente a chegar, gente a chegar, gente a chegar, gente a chegar. Os trabalhadores da última hora.
Quando aquilo esteve a terminar, o apóstolo Paulo, o menininho, esteve a me entregar e me disse: é da sua responsabilidade o caixão acompanhar. Nós todos vamos estar lá, mas não podemos a dor aliviar. As almas vão chorar para o caminho do menininho lavar. E assim a tosquia vai se realizar com a pureza que cada um de nós desejou alcançar. E o seu coração você vai poder aliviar. E vai poder no deserto entrar. Com a certeza de que Deus nunca esteve a faltar. A gente aqui não quis, com Deus está. E se a gente não quis, com Deus está, não tem como. Não tem como. Da treva a gente se livrar. O apóstolo Paulo tinha toda a razão. Faltava Deus naquele coração. Não era Abraão. Não desejou de fato a unção. Via de falação. Mas eu, compreendendo a necessidade de seguir conforme a unção, fui acompanhar o caixão. Claro que não é fácil a gente chegar antes, viver a preparação, receber a unção e se curvar para aquilo que nós devemos de fato conceituar em primeiro lugar. Conforme a letra está lá. Eu sou o Senhor seu Deus, que esteve de fato a te tirar dos caminhos tortuosos, da dor, do sofrimento, da escravidão, da submissão, da humilhação. Eu desejei aceitar cada conselho que Deus esteve a me dar. Portanto, eu posso para casa voltar com a certeza de que jamais eu estive a abandonar sentimento particular de vida familiar. Claro que os vínculos estiveram, de fato, sumiram, desapareceram, eram inexistentes, sei lá. Cássia escolheu um caminho para ela edificar, deixou o corpo dela tombar, para a vida do pai ela honrar. Assim eu posso a minha vida levar, sim, com a verdade que esteve comigo a passar, sim, porque eu sou apenas uma pessoa comum, sou Cássia,
Eu escolhi ser semente. O Evangelho nos diz que para a árvore passar a existir, a semente tem que cair. Então eu sou apenas essa pessoa que é Cássia. E se é assim, eu vou poder esse ano concluir com a certeza plena de que Deus existe em mim. E eu existo em Deus. Isso bastou para mim. Eu não chegaria aqui se eu não soubesse que era assim. Porque não adianta a gente falar que quem tem Deus tem tudo e no mundo acreditar. Eu acreditei em Deus. Somente em Deus. Isso esteve a me bastar. Por isso, em outros eu pude confiar. Porque foi Deus que esteve a me falar. Em quem eu deveria confiança botar. Como uma galinha deve realizar. E o ovo dá confiança com toda certeza. Um pintinho iria gerar, uma outra pintinha iria procriar. Era só eu saber onde botar. E botei onde deveria de fato estar. Assim eu pude todo esse ano atravessar com a confiança que eu desejei alcançar. Por mais difícil que seja que está, é verdade, não posso dizer que eu só tenho pesar. Hoje não. O pesar, eu estive de fato a depositar nos pés de quem deveria o pesar carregar. Porque eu não coloquei peso para ninguém carregar, mas carreguei o peso que cada um esteve a me dar durante todo esse tempo que a minha vida esteve de fato a se transformar numa coisa que não tem nem como explicar. Mas cumpri o meu compromisso. Segui conforme a mim foi pedido. Não deixe peso perdido. Não podemos causar prejuízo. Foi difícil carregar tanto peso perdido. Mas agora eu posso cuidar daquilo que Deus me deu enquanto bem precioso para carregar. E assim eu vou realizar. Na certeza de que nenhum ovo esteve agora. Como a parábola do semeador, cada um esteve a gerar 100 por um. Porque eu sempre estive a acreditar que o bom Deus existia em cada ovinho, que a vida esteve a me dar. E eu me dediquei muito a cuidar. Assim sendo, esse vídeo eu vou encerrar com a certeza de que eu tenho um motivo. Um motivo para aqui estar e ser grata. Grata por cada dia que eu estive a passar as 24 horas. Com Deus a me bastar. Porque não foi fácil. Não foi fácil ser eu, Cássia. Nunca foi.
Nem nunca será, é verdade. Porque esse é o meu jeito, essa sou eu e sempre fui. Não existiu outra. Mas a ilusão é preciso enterrar. Para o deserto não nos enganar. Escolhi enterrar a ilusão de Cássia. Para a realidade de Cássia, com Cássia está. Assim, eu posso o meu nome assinar em cada livro, em cada texto. Porque sou eu e apenas eu que posso o meu próprio nome assinar. O apóstolo Paulo, é verdade, pode me ajudar. O profeta João Batista, pode me ajudar. Os amigos deles podem me ajudar. A família sagrada pode me ajudar. Mas só quem pode o meu nome assinar sou eu. Isso está no altar. Assim fiz questão. Sim, fiz questão de Deus escutar quando Ele me disse para eu voltar em cada livro. E de fato, cada página assinar colocando o meu nome. Porque eu tudo estive a deixar. Só para Deus. Eu de fato honrar. Obrigada, obrigada, obrigada. Os textos eu não estive a botar, é claro. Apenas estive a reestruturar. Essa é a palavra. Reestruturar. Vou até mudar. Obrigada e obrigada, obrigada. Que nós consigamos, de fato, o ano adentrar buscando a verdade que está no altar. Somente Deus pode nos dar.